Peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta, na epístola de Colossenses, a partir do capítulo 2. Nós vamos ler um texto muito rico, muito importante, e tenho certeza que vai ser bênção para todos vocês. Jefferson, meu irmão, eu estou ouvindo um som embolado. Para a igreja está assim também ou só para mim? Que o Senhor então filtre o áudio, para vocês, porque igreja pequena tem essas coisas, de quando em quando o som fica complicado, e a gente sabe que um som ruim atrapalha na compreensão, mas glória a Deus, o Senhor vai dar graça e vai filtrar o áudio para que você possa ouvir melhor, não ficar mexendo com... mas é que eu sou casado com uma italiana, sabe, que fala com as mãos, e aí a gente acaba, sendo influenciado. Eu vou tentar manter o bichinho firme aqui. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão na cidade de Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Neles serão escondidos todos os tesouros. Obrigado, minha irmã, glória a Deus, viu? Neles serão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a seguir a Cristo. Aprofundem em Cristo as suas raízes e sobre Ele edifiquem a sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, ao invés de ser em Cristo. Pois no Senhor habita em corpo humano para toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão neles o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo, vocês foram circundados não por uma operação física, e sim espiritual, no qual foi removido o domínio da sua natureza humana. E no batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com eles foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-os e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem, por aquilo que vocês bebem, por não celebrarem certos feriados, as cerimônias de luas novas ou por não guardar o sábado, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o que é o próprio Cristo, que é essa realidade.
Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e também na adoração de anjos que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Glória a Deus. Meus irmãos, nosso tema é permanecer firmes no que foi edificado. E essa carta aos irmãos de Colossenses foi escrita por conta de problemas que eles tiveram lá e problemas que nós também nos deparamos. Então, antes de nós entrarmos de fato na lição, vou falar um pouquinho só de quem eram os Colossenses para a gente ter uma estrutura da história. Depois nós entramos para as lições que Paulo compartilhou com os irmãos e depois para a aplicação prática de como essa palavra vai ajudar você ao longo dessa semana. A cidade de Colossos, ela ficava perto da cidade de Laodiceia, e a cidade de Laodiceia é muito famosa para nós, porque ela é uma das cartas que está registrada em Apocalipse. Entre aquelas 7 cartas, a Laodiceia é uma dessas cidades. E Colossos não era uma cidade importante, ela já até tinha sido, nessa época, uma cidade importante, mas ela estava em declínio econômico. Quando o dinheiro não roda na cidade, a cidade perde importância. Mas, uma outra informação que é interessante, que provavelmente você não tem, é que não foi o apóstolo Paulo quem fundou essa igreja, porque normalmente as cartas que o apóstolo Paulo redigia eram para igrejas que ele tinha passado nas suas viagens missionárias e que tinha fundado. Mas essa é uma daquelas que não foi ele que fundou. Provavelmente quem implantou essa igreja lá, que foi usado pelo Senhor para que essa igreja nascesse, foi um homem chamado Epáfras, que deve ter ouvido Paulo pregando em Éfeso, que, como vocês sabem, ele morou na cidade de Éfeso durante 3 anos, e de lá, então, ele levou o evangelho para a cidade de Colosso, por isso é a carta aos Colossenses, que também fica na região hoje conhecida como Turquia. E o evangelho, por causa desse Epáfras que levou a palavra de Deus para a sua cidade, ele começou a prosperar. As pessoas começaram a ouvir a palavra, as pessoas começaram a se converter, estava tudo indo muito bem. Mas, como nós sabemos, porque o Senhor Jesus nos alertou, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então, o que o inimigo fez? Ele enviou várias pessoas para a cidade de Colossos para estar entre esses irmãos, e eles começaram a ensinar umas coisas diferentes. Então eles começaram a ensinar que precisava guardar alguns dias santos, Se a gente fosse aplicar para a nossa realidade de hoje, a gente iria colocar o seguinte: olha, sexta-feira santa é um dia sagrado. Eu me lembro que quando eu era pequeno, que na sexta-feira santa não se limpava nem a casa. Não se comia carne vermelha, porque a carne vermelha tinha sangue e lembrava o sangue de Cristo. E Paulo está dizendo: olha, ninguém julgue vocês pelos dias santos. Ninguém julgue vocês por aquilo que vocês comem ou aquilo que vocês não comem. Inclusive por não guardar o sábado, porque o judeu guardava o sábado, e também pela própria adoração de anjos. E aí a gente fala assim: mas isso é um absurdo. Não é tão absurdo assim, porque a gente vê ainda nos dias de hoje pessoas que cultuam de maneira maior ou menor aos anjos. E aí, por exemplo, você pega uma situação em que se fala assim: mas todos nós temos o nosso anjo da guarda, então nós temos que acender uma vela para o nosso anjo da guarda. Eu, quando não era convertido, eu ouvi muito dessas histórias, E de fato, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos guardar.
A gente poderia dizer, aqui é um anjo que está nos guardando. Sim, a gente poderia dizer isso. Mas daí, para você fazer oração para o anjo, para você acender vela para o anjo, aí já cruzou uma fronteira, uma linha, uma separação que a gente não deve fazer, porque aí já não é bíblico. E os irmãos da cidade de Colossenses, eles então estavam sendo orientados, ensinados a fazer isso. E esse Epáfras, que levou o evangelho até a cidade de Colossos, ele não soube como lidar com isso, porque muito provavelmente ele era uma dessas pessoas sanguíneas, que recebeu o evangelho, ficou apaixonado e levou e começou a pregar, olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, Deus vai mudar a vida de vocês, mas ele não tinha muito conhecimento. E aí, quando a batata começou a assar, Paulo já não estava mais em Éfeso. Paulo já estava preso na sua primeira vez que ele foi levado para Roma, e esse Epáfras, então, ele viaja até Roma, e ele, Paulo nessa época podia receber visitas na prisão, e o Epáfras, ele relata os pepinos que ele está enfrentando por conta dessas influências. E aí o Paulo, então, orienta o Epáfras e decide, então, fazer uma carta, escrever tudo aquilo que deveria ser lido para os colossenses, e então essa carta nasce por conta desse propósito. Então, glória a Deus, que Epáfras, orientado pelo Espírito Santo, foi falar com o apóstolo Paulo escreveu essa carta e o inimigo foi derrotado na vida desses irmãos. Porque o foco do inimigo era desviar esses irmãos que começaram muito bem na sua fé no Senhor, mas estavam sendo desfocados, desviados daquilo que era a vontade do Senhor. E aí, meus irmãos, dito tudo isso, vamos agora para a aplicação prática dessa palavra na sua vida e na minha vida. Quantos de nós já não começou alguma coisa e por diversos motivos nós não conseguimos concluir? E motivos para não concluir é o que não falta, mas aí vem uma questão. Nós podemos dar desculpas para começar uma coisa e não concluir? Então, a gente precisa fazer uma reflexão. Onde está escrito na Bíblia, onde está escrito na Palavra de Deus, que o Senhor vai recompensar aquela pessoa que ela começa e ela para? Onde está escrito na Bíblia que Deus vai recompensar uma pessoa que, por conta dos seus medos, dos seus receios, ela abandona aquilo que ela deveria fazer no meio do caminho? Onde está escrito na Bíblia que, pelo fato de você ser limitado, Deus ser limitado, eu não preciso perseverar até o final? Porque, afinal de contas, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muitos recursos. Onde está escrito na Bíblia que as lutas que eu e você temos que enfrentar, nós não vamos enfrentar, e ainda assim nós vamos poder reivindicar que o Senhor nos dê os prêmios da vitória de uma luta que nós não travamos? Onde está escrito que por causa dos meus medos, por causa das minhas carências, por causa da minha solidão, por causa daquilo que eu penso ao meu respeito, eu estou então autorizado a não lutar as minhas lutas, a não enfrentar os meus problemas? Eu vi uma frase uma vez, que eu gostei bastante dessa frase, que dizia uma coisa mais ou menos assim: Deus vai te levantar de todo fracasso, mas Deus não vai te ajudar se você apresentar desculpas. Sabe, meus irmãos, a gente tem uma tendência a oferecer desculpas por aquilo que a gente não faz. A gente começa já por Adão, lá no paraíso. Adão desobedece ao Senhor,
O Senhor desce, vai falar com Adão e a primeira coisa que ele vai dar é uma desculpa. O problema foi a mulher que o Senhor me deu. Olha só, né? A gente não quer assumir responsabilidade, mas isso não nos ajuda em nada. Pelo contrário, vai nos atrapalhar. E talvez você diga para mim assim: mas pastor, você não sabe as lutas que eu enfrento, as dificuldades, você não sabe como é que é a minha vida, você não sabe como é que é a minha família. Não sei mesmo, meu irmão, minha irmã. Mas eu vou dizer para você de Moisés, que em determinado momento da vida ele pediu para morrer. E não só ele, Jeremias também, homem de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, chegou a um ponto de tanta pressão espiritual, emocional, financeira, não importa a pressão, mas chegou a tanta pressão, ou então o caso de Jó, né, que por conta da angústia de perder os filhos e de todas as dores que ele vivia, também pediu para morrer. Talvez você possa estar numa situação tão grande que você esteja já pedindo para Deus te levar. E nesse tipo de exemplo, o que eu mais gosto é o do profeta Elias. Homem também cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, enfrentou os ídolos de Baal, teve vitória, Deus respondeu, e tempos depois se sentiu tão pequeno, tão insignificante, que saiu daquilo que era o propósito de Deus, foi se esconder e também pediu para morrer. E a gente aprende algumas coisas muito importantes, que mesmo o homem mais forte, a mulher mais forte na presença de Deus, pode chegar no momento de esgotamento, de dizer: eu não aguento mais, para mim não dá mais. Por isso que a gente precisa andar em comunhão. Sabe o exemplo que a Clarice deu aqui? Quando ela falou: pastor, vamos fazer um culto lá no jardim. Eu disse: minha irmã, não vai dar, o povo não vai vir. Me faltou fé, mas sobrou fé nela. E glória a Deus, o que aconteceu? O culto foi realizado. Então, isso se aplica em muitas áreas da sua vida. E então, talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades, que você diga: para mim não tem mais jeito. Mas na verdade, o que está acontecendo é que você está cansado, talvez esgotado. Então o que você tem que fazer não é desistir das suas lutas, das suas guerras, das batalhas que você que tem que enfrentar. Porque tem coisa, meu irmão e minha irmã, que por mais que alguém queira te ajudar, não tem como. Não tem como. Imagine que você está com uma dor de dente. Quem já teve dor de dente aqui? Daquelas bravas. Misericórdia. Eu que sou homem, né? A gente é mole, qualquer dorzinha a gente já reclama. Mas eu tive uma dor de dente uma vez que, meu Deus do céu, fiquei desesperado. Então, imagine que você está com uma dor de dente, mas daquelas terríveis mesmo. E eu digo para você: olha, eu vou levar você no dentista. E eu levo você até a cadeira do dentista. Mas quando chegar lá, meu irmão, é você que tem que sentar na cadeira, é você que tem que abrir a boca, é no seu dente que ele tem que olhar para dizer como é que ele vai resolver aquilo. Por mais que eu queira te ajudar e sentar na cadeira do dentista e abrir a minha boca e mostrar os meus dentes para ele, o dentista vai dizer: mas não é o seu dente que está doendo, é o da pessoa que você trouxe. Eu preciso olhar na boca dela. Então, as suas lutas, as suas batalhas, é você que tem que travar. Por mais que você queira que eu te ajude, que fulano, que Beltrano te ajude, a gente vai te ajudar em oração, em orientação, mas é você que vai ter que viver essas lutas. E eu gosto muito do exemplo de Josué. Josué vivia debaixo da liderança de Moisés. Então Moisés é que decidia: Josué vai para cá, vai para lá, luta com esse, luta com aquele, avança, recua, e estava tudo bem, E aí
Deus recolhe Moisés e fala para Josué: agora é você que vai liderar o povo. E Josué, apesar de toda a experiência, ele fica com medo, a ponto de Deus dizer para ele: não tenha medo. Ora, se Josué teve medo, eu e você podemos ter medo. Não tem problema nenhum ter medo. O que a gente não pode é parar por causa do medo. Então, meu irmão e minha irmã, como é que está a sua vida? Como é que estão as suas lutas internas, externas? Como é que estão as suas emoções? Estão debaixo de ataque, debaixo de pressão? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida familiar? Como é que estão os seus relacionamentos? Se você está esgotado, cansado, cansada, já pensando em parar com tudo, a palavra do Senhor para você é Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: venha a mim, diz o Senhor, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei você. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. E tem hora, meu irmão, minha irmã, que o que a gente precisa é pedir socorro para o Senhor e dizer: Senhor, me socorra, me ajude. E Isaías capítulo 40 diz: vocês não sabem, vocês não têm ouvido que o Deus eterno, o Senhor, o Criador do céu e da terra, Ele nem se cansa e nem se fatiga? O Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, se você está cansado, cansada, sem força, sem vigor, tome posse dessa palavra para você, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como se fossem águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, meu irmão e minha irmã, uma coisa é fato: todo mundo enfrenta problema. Todo mundo enfrenta lutas. E aí a gente tem que pensar em o seguinte: basicamente, de maneira simplista, existem dois grupos de pessoas diante das lutas, diante dos problemas: aquelas que desistem e aquelas que persistem. E nós precisamos fazer parte do grupo que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós não desistimos, nós persistimos, nós não desistimos da nossa fé com o Senhor, nós não desistimos da nossa família, nós não desistimos de viver todos os planos que nós temos para viver, nós não desistimos de viver as promessas serem realizadas dentro da nossa casa. Mas é fácil? Não. Não é fácil. E é por isso que nós precisamos estar em comunhão, para que nós possamos aprender do Senhor, trazer ao nosso coração palavras que nos trazem esperança, para que a gente possa viver mais um dia, matar mais um leão a cada dia e seguir a nossa vida. Então, se você está cansado, cansada, não desista, descanse. Vai parar? Pare apenas para descansar e renove a sua força. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo disse na palavra que nós lemos, de ter as nossas raízes em Cristo. Porque se as nossas raízes estiverem em Cristo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do tempo de seca, nós vamos ser nutridos por causa do Senhor. E a palavra de Deus em Apocalipse, ela deixa muito claro, meu irmão, que somente quem vencer é que vai ser coroado. E vencer é no sentido de permanecer juntos. Então Apocalipse capítulo 2 diz: quem vencer, quem permanecer, vai comer da árvore da vida. Não é quem desistir, é quem vencer, é quem persistir. Apocalipse capítulo 2, versículo 11.
Quem vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Quem vencer, Apocalipse 2,17, receberá o maná escondido. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Quem vencer terá autoridade no futuro sobre as nações. Quem vencer, em Apocalipse 3, versículo 5, vai ter vestes brancas e o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Quem vencer será coluna no templo de Deus. Quem vencer, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, vai se assentar-se com Cristo no trono. Capítulo 21, versículo 7. Quem vencer vai herdar todas as coisas. E aí talvez você diga, né? Por que nós precisamos passar por lutas e por dificuldades? Existem coisas que a Bíblia não traz claramente. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Então existem coisas, meus irmãos, que para nós é um mistério. E nós só teremos as respostas quando nós estivermos diante do Senhor. E naquela ocasião você poderá perguntar para Deus tudo aquilo que você quiser, e Ele vai te responder, e as respostas dele vai de fato fazer sentido na sua cabeça e no seu coração. Mas uma das coisas que a gente não pode esquecer quando a gente fala de permanecer na posição que Deus nos colocou é que você não está sozinho, você nunca estará sozinha em nenhuma situação. Então, quando você desiste, é como se você dissesse o seguinte: eu sei que você talvez não pense assim, mas no mundo espiritual é assim que a sua reação é recebida, tá bom? Então, quando você desiste de alguma coisa, é você dizendo o seguinte: eu sei que eu e Deus não vamos dar conta dessa situação. Como assim? Você e Deus não vão dar conta dessa situação? Para Deus, nada é impossível. A palavra do Senhor declara que tudo aquilo que você colocar às suas mãos serão abençoadas, serão prósperas. Agora o detalhe, não disse que é imediatamente. Então tem um tempo. E a gente precisa aprender com Deus a esperar esse tempo. E é na espera desse tempo, do cumprimento das promessas de Deus, que a gente se atrapalha. E para nosso consolo, até grandes homens da fé se atrapalharam nisso. Abraão é um grande exemplo. Deus tinha uma promessa para ele, se atrapalhou no tempo, porque a mulher dele não engravidava, e ele entrou numa de, vamos ajudar Deus. E a gente sabe o final dessa história. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos ter nessa vida aflições. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. Vocês vão ter aflições dentro da família de vocês, vocês vão ter aflições no trabalho, vocês vão ter aflições no trânsito, vocês vão ter aflições até se vocês ajudarem aqui dentro da igreja. Porque as pessoas que estão ajudando dentro da igreja também são pessoas que ainda não são perfeitas e que de quando em quando vai uma arranhar a outra. É triste, mas é assim. Só que como a gente tem o Espírito Santo sobre nós, o Senhor derrama da sua graça sobre nós, a gente entende que errou, a gente vai lá, pede perdão para o irmão, pede perdão para a irmã, o irmão pede perdão para a gente, e a gente vai assim, um perdoando o outro, e a gente segue em frente. Então, meu irmão e minha irmã, se a sua vida está difícil, se a sua luta está grande, saiba que não é apenas você que está passando por essa luta, por essa dificuldade. Então, ao invés de você desistir daquilo que chegou às suas mãos, você precisa simplesmente fazer um processo de descansar, de renovar as suas forças para que você dê conta dessa luta, dessa batalha.
Tem uma frase nas redes sociais que eu gosto bastante e que nos ajuda a entender por que a gente precisa passar também por algumas lutas e algumas dificuldades. E a frase diz o seguinte, que as azeitonas, elas só liberam o azeite quando elas são prensadas. As uvas só liberam o suco, só liberam o vinho quando elas são esmagadas, quando a uva é pisada. Hoje não se pisa mais na uva, né? Mas para ficar uma simbologia de quando você é pisado pelas pessoas, é humilhado, né? As sementes, quando você planta, elas ficam debaixo da terra lá, sem ninguém ver, mas os processos estão acontecendo. Então, toda vez que você se sentir pressionado, humilhado, esmagado, então lembre-se que você está num processo, que Deus está usando essas coisas, não que Deus tenha provocado isso, porque às vezes os processos que você passa, às vezes as pessoas que estão pisando por você, não foram enviadas por Deus, foram enviadas pelo inimigo, para te humilhar, para fazer injustiça, mas Deus vai usar isso para trabalhar em você. E a palavra declara em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até aquelas que você não entende, até aquelas que causam dor. Então, todas as vezes que você estiver sendo pressionado, esmagado, não entendendo, sentindo dor, lembre-se que você está num processo com a uva, com a azeitona, e que você vai dar um resultado que vai ser muito bom, porque é isso que Deus faz. Deus transforma tudo de ruim que acontece conosco em coisas boas. Então, para nós finalizarmos e você levar para essa semana no seu coração, todas as vezes que você estiver desanimado, cansado, cansada, ou sem forças, ou com medo, palavra de Josué: meu irmão e minha irmã, seja forte e seja corajosa, tenha cuidado de obedecer aos mandamentos que o Senhor lhe ordenou. Estou lendo Josué capítulo 1, versículo 7. Não se desvie da palavra do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui, como a gente vai ter eleição esse ano, não seja extremista nem de esquerda, nem de direita. Lembre-se que o nosso socorro vem do Senhor. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja a condição: primeiro você obedece, depois então Deus vai ordenar a bênção para que você seja bem-sucedido. No versículo 9 ele diz: não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que dei a você condições para lutar essas lutas. Então seja forte e corajoso, não se apavore nem fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde quer que você andar. O seu Deus estará com você aonde quer que você for. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos sentir medos, as más notícias vão querer nos arrancar da presença de Deus, mas nós estamos enraizados em Cristo. Amém? Então levante-se, por favor, vamos orar, vamos falar com o Pai, para que essa palavra seja trazida pelo Espírito Santo ao seu coração, e que ao longo dessa semana, quando os problemas chegarem, quando as dificuldades vierem causar desânimo e querer trazer a informação que é para você desistir de algo que Deus te deu, você vai se lembrar dessa palavra e você vai dizer: eu não vou desistir, eu vou buscar forças no Senhor, eu vou descansar, o Senhor vai renovar as minhas forças e eu vou voltar a lutar. Sabe, meus irmãos, José é um grande exemplo. Deus deu um sonho para ele, uma promessa,
de que ele seria uma pessoa que seria importante. E tudo deu errado na vida dele. Se eu estivesse no lugar de José, quando os irmãos jogaram ele no poço, quando tivesse me jogado no poço, eu já teria desistido. Mas José não. José persistiu. Ele foi vendido como escravo, e lá como escravo ele fez o melhor dele. E ao invés de melhorar porque ele fez o melhor, piorou, porque aí ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. E de escravo ele se tornou prisioneiro, ficou pior ainda. Mas ele continuou a fazer o melhor. E Deus era com ele. José estava sendo espremido. E um belo dia aconteceu o de repente de Deus, e ele foi chamado à presença do faraó e se tornou a segunda pessoa mais importante daquele universo, daquela nação, que foi ser governador de todo o Egito. Então você está como a uva, você está como o azeite sendo espremido, sendo esmagado, mas Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando nas situações, e no tempo certo nós veremos o agir de Deus na sua vida, e você poderá dizer: glória a Deus, que eu fui esmagado, que Deus permitiu que me pressionasse, mas Deus tirou o melhor de mim. E você vai poder dar testemunho disso. Vamos orar. Pai, nós somos tão gratos, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A tua palavra declara que é o Senhor que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. São planos de paz, para nos dar futuro e esperança. E a tua palavra declara, e nós acreditamos, Pai, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou, o Senhor cumprirá, e nós queremos viver, Pai, todos os planos, todas as promessas que o Senhor tem para nós e para a nossa casa. E por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a guardar as nossas emoções, para que nós possamos ter emoções equilibradas, para que nós possamos ter decisões equilibradas, decisões vindas do Senhor, e que nós possamos ser canal da manifestação do Teu amor na nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos e netos, e que nós veremos, Pai, nós cremos que nós veremos cumpridas Tua palavra que declara que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos, Pai, que aquelas pessoas da nossa família que ainda não foram alcançadas pelo Senhor, nós cremos que da mesma forma que o Senhor alcançou aquele filho pródigo e ele caiu em si, as pessoas da nossa família que ainda não Te conhecem, elas irão cair em si e elas se renderão aos Seus pés. Pai, por isso nós pedimos que o Senhor os liberte de todas as cadeias, de todas as correntes espirituais, de vícios que as prendem, porque nós declaramos que agindo o Senhor, nada e nem ninguém impedirá, e nós cremos no Teu agir sobre a vida da nossa casa, da nossa família. Também pedimos, Pai, que os planos, os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, que o Senhor continue a falar com cada uma dos Teus filhos, para que eles não desistam desses sonhos, porque a Tua palavra declara que é o Senhor que coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar, e nós sabemos, Pai, que por vezes os sonhos que o Senhor coloca no nosso coração parecem ser grandes demais para nós, a exemplo de Moisés, que disse que não sabia falar, que era pesado de língua, como Jeremias, que disse que era jovem demais, mas nós queremos ser como Samuel, que disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o Teu servo ouve. Pai, nós queremos ouvir a Sua voz e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com o Teu povo hoje e sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.